Professora Andréa Silva na área. Vamos lá para mais uma aula? Hoje vamos tratar da fonologia. E aí, eu quero tratar com vocês três aspectos importantíssimos da língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, ela é tratada em três aspectos, ok? A fonologia, que nós vamos ver hoje, a morfologia e a sintaxe. Quando eu falo para vocês em análise fonológica, eu estou falando do som, da pronúncia, ok? Quando eu falo em morfologia, é a palavra, a análise da palavra. E sintaxe é a estrutura, aquele termo ali, como ele se organiza em frase, em texto. Aqui eu tenho a análise do som, aqui a análise da palavra e aqui da estrutura. É como se fosse crescendo, né? Eu vou aprofundando a minha análise, tá? E aí, dentro de fonologia, vamos analisar o que é fonema e o que é grafema. Galera, fonema é a unidade, a partícula, a menor partícula de análise da língua portuguesa. É o som, é como ele se reproduz, né? Como eu ouço. Já grafema é a escrita dessa palavra. Então, aqui seria a parte auditiva, aqui a parte visual. Eu separei para vocês duas palavrinhas, coçar e acesso. O coçar, vejam, quando eu ouço, eu não ouço C, eu ouço o quê? O K. Quando eu falo coçar, eu não falo C cedilha A, né? Na minha reprodução sonora não sai C cedilha A, sai o quê? Sai o S. Então vejam, aqui no fonema, a minha transcrição fonética fica de acordo com o que eu falo. No acesso, eu falo SS? Não. Então, por isso que eu coloquei apenas um S, por isso que é representado apenas com S. Vejam, eu escrevo de uma forma, eu falo de outra. Muitas das vezes, como é o caso aqui em acesso, eu tenho uma quantidade de letras, né? Em grafema, eu tenho uma quantidade de letras escrita e eu tenho uma quantidade de fonemas. Quantos fonemas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonemas, 5 letras. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonemas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Então, nem sempre a quantidade exata de fonemas será equivalente à quantidade exata de letras. Tudo bem? Lembre-se disso, isso é importante. Vamos estudar os encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? Como a própria palavrinha diz, significa o seguinte, ó, tem duas ou mais letrinhas que saem juntas na mesma pronúncia. O primeiro tipo de encontro vocálico é o ditongo. O que é um ditongo? Tem muita gente que diz assim, ditongo é duas vogais juntas. Não, galera, ditongo não tem duas vogais juntas. O que tem é uma semivogal, porque ela é mais fraca, tá? E uma vogal, porque ela é mais forte. Eu tenho a vogal e a semivogal unidas onde? Na mesma explosão, na mesma sílaba. Quando eu tiver, então, a semivogal primeiro e a vogal depois, lembre-se, o mais fraco primeiro, o mais forte depois. Eu tô crescendo. Aqui o sentido é crescente. A vogal primeiro e a semivogal depois, eu estou caindo. O forte primeiro e depois o fraco. Eu caio, então eu tenho a decrescente. Tudo bem? E oral é quando o som sai totalmente pela boca. E a nasal, o som sai parcialmente pelas fossas nasais, pelo nariz, né? Pelas narinas ali. Gente, qual a diferença de um para o outro aqui? Eu tenho duas classes, na verdade, que são os crescentes ou decrescentes, e são os orais ou os nasais. Ele pode ser crescente oral? Pode. Ele pode ser decrescente oral? Pode. Crescente nasal? Pode. Decrescente nasal? Pode. Tudo bem? Então lembre-se disso. Outra coisa importante aqui é quando vem cada uma das vogais. Para analisar o crescente, então, eu disse para vocês que vem primeiro a semivogal. Olha lá. Quase, quase, quase. Gente, o U é mais fraco ou o A é mais fraco? O U, né? É outra dica importantíssima para vocês. Normalmente não é sempre, tá? Mas normalmente o U ou o I será uma semivogal, ok? Então, olha só. Vogal mais fraca aqui, a semivogal no caso, o U, a vogal, o A. Então, quase. Decrescente, olha só, quem é a mais forte? O A de novo. Mal, mal. Eu falo mal?
Não, né? Se fosse mau, aí sim seria crescente, mas não é mau, é mal. Gente, pai. Vejam, sai algum som pelo nariz? Fecha o nariz, coloca o dedinho no nariz para você ver. Pai, te impede de falar alguma coisa? Não, né? Aliás, quando eu fecho a boca, por exemplo, eu não consigo falar pai. Então, se ele é reproduzido totalmente pela boca, eu tenho aqui um ditongo oral. Ditongo nasal é quando o som sai parcialmente pelas narinas, né? Pelas fossas nasais. Olha só, mãe. Fecha a boca e vê se consegue falar mãe. Sai mais forte do que pai, por exemplo. O segundo tipo de encontro vocálico é o tritongo. Tritongo, então, lá em ditongo eu tenho uma vogal e uma semivogal. Aqui, no caso, eu tenho só uma vogal e duas semivogais. Então, eu tenho uma vogal que ela é sempre mais forte e duas que são mais fracas. No tritongo, eu tenho a diferença entre oral e nasal também. Mesma coisa, oral sai totalmente pela via oral e a nasal sai parcialmente ali pelas fossas nasais. Averiguou. Vejam, eu não falo assim, ó, averiguou. Falo assim? Não, então não tem o mesmo peso para cada uma das letrinhas, ok? Então analisem isso. Saguão, saguão. Eu falo saguão, saguão. Não, então todas elas não têm o mesmo peso ali. Essa, então, primeira é semivogal, né? A outra é a vogal e a outra a semivogal. Vejam, como eu falei para vocês, aqui no caso eu tenho o. Ela é semivogal? É, né? Falei para vocês que normalmente é o U ou I. Mas quando eu reproduzo, sai saguão ou? Não, sai saguão. Então, tem um sonzinho ali de U. Vejam que é mais fraco exatamente por isso, tá? E, por fim, dos encontros vocálicos, né? Eu tenho o hiato, que é a união de vogal mais vogal. Professora, como assim? Você falou que não tinha duas vogais juntas na mesma sílaba. E não é, gente. Aqui são duas vogais unidas onde? Na mesma palavra, em sílabas diferentes, bebê. Então, quando eu tenho, por exemplo, viúva, esse U se destaca, não se destaca? O I se destaca também, na pronúncia ali, viúva, os dois estão destacados. Se os dois são fortes, os dois estão destacados ali, são vogais, ok? E estão em sílabas diferentes, eu tenho hiato. Exemplos: cair, álcool, o próprio hiato é o hiato. As vogais estão juntas na mesma palavra, porém em sílabas diferentes. Lá em tritongo, as vogais estão juntas na mesma sílaba, na mesma explosão, ok? Dígrafos agora. Vamos analisar o que são dígrafos. Lembrem-se, dígrafos, duas, o quê? Grafos, letras. Então, duas letras ou mais que reproduzem o quê? O mesmo som, um só fonema, ok? Coloquei aqui para vocês. E aí os dígrafos se dividem em consonantais e vocálicos. Meu Deus, professora, como assim? Consonantais eu tenho CH, LH, NH. Então, quando eu falo em consonantal, vocês precisam lembrar que CH, por exemplo, charuto, cachimbo, chuchu, chulo. Vejam, sai numa explosão só, é um fonema só. Se eu for fazer aqui a transcrição fonética, eu uso apenas uma letrinha, né? O X. Tudo isso são encontros consonantais, ok? Lembrem-se, o resultado disso na transcrição fonética é o quê? Uma consoante. E os encontros vocálicos? Eu tenho com o M e tenho com o N. Todos eles, gente, vai se repetir em M e N. E são 10. An, en, in, on e um. Lembra? São todas as vogais com o quê? Com M ou N acrescentado, tá? E aí eu tenho para a M, campo, olha só, campo, campo, o M quase não sai, campo, samba, tá? Eu saio né? São as nasais aqui. Vamos ao próximo. Encontros consonantais. É a reunião de consoantes numa mesma palavra. Galera, presta atenção. A diferença entre dígrafo e encontros consonantais significa o seguinte: aqui eu tenho duas letrinhas que elas serão reproduzidas sonoramente, né? Foneticamente falando, elas serão reproduzidas. O som vai sair. O BL, o BR, o CL, o CR. Eu coloquei apenas algumas aqui que são importantes, tá?
significa que elas estão juntas ali em determinada palavra. Pode ser que não seja na mesma sílaba, mas elas estão juntas e elas serão reproduzidas. Então veja, no dígrafo, os sons que saem, né, as letrinhas são reproduzidas num só fonema, um som apenas que sai. Né? Eu tenho duas, mas só sai uma. Cachorro, saiu xô e saiu rô, saiu um som apenas. Agora, quando eu tenho Brasil, eu ouço o som do B, ouço, do R, ouço. Grama, ó, grama, dá até um negocinho na garganta, né? Exatamente porque saem os dois sons, sai o som do G e o som do R. Então, por isso que eu preciso prestar muita atenção aqui na distinção entre dígrafo e encontro consonantal, certo? Analisando aqui, gente, agora as sílabas, né? E a tonicidade dessas sílabas. O que é uma sílaba? É uma explosão, tem que lembrar disso. Vocês precisam prestar atenção aqui nessa separação entre monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Por quê? É uma coisa que vocês já aprendem há muito tempo, né, galera? Mas, quando eu tenho uma palavrinha, uma sílaba apenas, uma palavra formada por uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Duas dissílaba, olha só, pá para monossílaba, uma só, né? É uma palavra que existe e só tem uma sílaba. Livro, uma palavra que existe e tem duas sílabas. Três sílabas, caderno, eu tenho 3 sílabas aqui, né? Se tiver 4 sílabas ou mais, independente se tem 4 ou se tem 20 sílabas, né? No caso não vai acontecer, mas quando eu tenho 4 ou mais sílabas é chamada de poli. Poli é um prefixo que dá a ideia de vários. Diante disso, galera, eu tenho que analisar o quê? A tonicidade da minha sílaba, se ela é uma sílaba forte, né? Ou se ela é uma sílaba fraca. Mas, para a gramática, forte e fraco não funciona, né? A gente tem que focar no quê? Na intensidade, porque eles não vão lutar. Então, eu tenho que focar no quê? Na intensidade. Se tiver maior intensidade, mais intensidade, é sílaba tônica. Se tiver menor intensidade, é a sílaba átona. Exemplo, professora, vamos lá. Quando eu falo para vocês café, qual é a sílaba mais forte? Lembra de chamar o cachorrinho? Toda professora de ensino fundamental fala disso, né? Toda professora do quarto, quinto ano fala assim, chama o cachorrinho, né? Como assim chama o cachorrinho? Você vai gritar a palavra. E aquela sílaba que for mais forte, eu não falo assim, café! As duas vão no mesmo ritmo, né? Mas você fala assim, ó, café! A outra prevalece. Então, a palavrinha, a sílaba mais forte aqui é a sílaba tônica. Qual que é a sílaba tônica em café? O fé. E a átona? O K, entenderam? Então, sempre que eu tiver mais intensidade, eu vou focar na sílaba, o nome disso é sílaba tônica. Quando eu tiver a menor intensidade, sílaba átona. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de monossílabo tônico, porque quando ele for monossílabo, tônico, átono, ele não vai se classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? Porque só tem uma sílaba, então não tem como adivinhar qual é a última, a penúltima ou a antepenúltima, não. Então, eu tenho que focar no que aqui? Quando ele é acentuado ou é mais forte, mais intenso, ou quando ele não tem tanta intensidade assim. Vejam só. Pá, chá, lá, nó, pó, cá. Tudo isso são palavrinhas que existem, tem apenas uma sílaba, então são monossílabos, tônicos, porque são intensos na sua pronúncia. Já quando eu tenho do, em, no, por, me, mim, eu tenho palavrinhas que possuem um sentido mais ameno, né? Possuem um tom mais ameno. Uma menor intensidade? Tenho. Então, significa que eu tenho um monossílabo átono. E as palavras com 2 ou mais sílabas, eu vou analisar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando é oxítona? Quando eu foco, quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, de maior intensidade, é a última. Paroxítona, quando ela for a penúltima. Proparoxítona, quando ela for a antepenúltima. Proparoxítona é mais fácil, tá, galera? Porque elas são sempre acentuadas. Então, vocês vão lembrar e vão verificar sempre por causa da sílaba, tá? Da acentuação. Olha lá. Oxítona. Café, como eu tinha dado de exemplo para vocês. Sofá. A última sílaba é a mais forte. Paroxítona. Casa. A penúltima. Aqui, no caso, é a primeira, professora. Sim, independente da ordem onde ela esteja, tá? Lembre-se. Última, penúltima e antepenúltima. Palavra. E os exemplos para proparoxítona, médico e sílaba. Vejam, a acentuação aqui está acontecendo, porque toda proparoxítona é acentuada, ok?
Em seguida, temos que analisar o quê? A ortofonia. Gente, a ortofonia vai depender do quê? Da região, né? A pronúncia ela vai sofrer algumas modificações dependendo do quê? Da região, dependendo da classe, né? A classe social, economicamente falando ali. Se a pessoa tem mais recursos, estuda mais, vai falar de uma forma. Se ela nunca estuda, nunca teve nenhum contato com a língua portuguesa, não vai vai falar de outra forma. Então aqui a ortofonia vai depender disso, tudo bem? Ortoépia é uma derivação de ortofonia. A ortoépia vai tratar das pronúncias dos fonemas. Por exemplo, quando eu falo tabuada ou taboada, aqui não vai depender de como se escreve. Problema ou problema. Não, eu não quero saber se está certo se está certo o modo de falar ou não. Eu não estou analisando isso. Temos que analisar apenas o quê? Os fonemas, como é produzido, o resultado disso, como sai ali em cada voz, tudo bem? Então trata da pronúncia. E prosódia vai tratar também uma ramificação de ortofonia e vai tratar da entonação, como eu falo aquilo. Lembra, tem gente que fala assim, ó, xerox, e tem gente que fala xerox. Tem gente que fala gratuito e tem gente que fala gratuito. Isso daqui é uma ortofonia. Eu estou dependendo da região na qual eu me encontro, ou da minha classe, né? Ou até mesmo do meu conhecimento ali básico. E aqui eu vou entonar de uma forma diferente. A posição da sílaba tônica vai variar. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham entendido tudo e que esteja muito claro as informações, mas caso não esteja, entre em contato comigo, manda mensagem. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês, ok? Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula!